Um dos personagens mais inteligentes das HQs, o maior geneticista do universo Marvel, extremamente poderoso. Sabe de quem eu tô falando? Dele mesmo, o Alto Evolucionário. Nos quadrinhos ele já enfrentou Thor, Guardiões da Galáxia, Vingadores e até mesmo o próprio Galactus. Já na MCU, tem muitas teorias que ele apareceu em um WandaVision e vai ser o principal vilão de Guardiões da Galáxia Volume 3. Mas e você? Conhece ele? Ficou curioso? Quer conhecer toda a história e origem do personagem? Vem comigo, só não esquece, deixa seu like e se inscreva no nosso canal, assim você fica por dentro de tudo no mundo das séries e também dos filmes. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, ele teve sua primeira aparição em novembro de 66 em Thor Volume 1, número 134. Nascido na Inglaterra, Herbert Edgar Whedon, desde criança ele se destacava pela sua inteligência e também pela curiosidade. E em 1930 ele acabou indo para a Universidade de Oxford e lá ele conheceu uma pessoa não muito amigável chamado Nathaniel Essex. Para quem está familiarizado, é um dos principais vilões dos X-Men, o Doutor Sinistro. Nesse período que ele conheceu, ele também acabou se interessando pelo trabalho do Doutor Sinistro. Daí para frente, ele começou a estudar manipulação genética. Ele acabou se aprofundando cada vez mais e como ele é extremamente inteligente, foi tudo muito rápido. Foi então que ele criou uma das maiores invenções que ele fez até hoje, o acelerador genético. E embora ele quisesse a perfeição, ele começou pequeno, usando essa invenção em ratos. Algum tempo depois, ele foi a uma convenção e acabou conhecendo o que mais tarde foi revelado ser um geneticista dos inumanos. Para quem não conhece quem são os inumanos, eles são descendentes dos humanos, mas sua genética eles foi modificado por uma raça alienígena chamada de Kree. Para quem viu Capitão Marvel, é todo aquele pessoal do planeta que ela vivia e achava que pertencia até ela descobrir a verdade. Então, ele e esse geneticista, eles acabaram desvendando o código genético da raça humana. E isso não era o bastante ainda para eles. Depois disso, ele não parou mais e ele fazia muito mais experiências e tinha muito mais ideias. Ele ficou obcecado por tudo isso e começou a fazer experiências em animais um pouquinho maior do que ratos. E adivinha quem foi o primeiro que ele escolheu? Sim, o seu melhor amigo, o cachorro Dempsey. Ele acabou transformando o pobre num cachorro em uma espécie de humanoide com uma inteligência aí parecida com a de um macaco. Só que a aparência do cachorro também foi modificada e muitas pessoas acabaram se assustando com o pobre Dempsey e acabaram matando ele. Foi então que ele percebeu que ele tinha que arranjar um lugar isolado para que ele pudesse trabalhar em paz e evoluísse todas as experiências sem nenhuma intervenção. Então foi nesse período que ele conheceu Jonathan Drill, que acabou se tornando um de seus parceiros de laboratório, e Jonathan Drill também é muito inteligente, então agregou muito para o projeto. Eles acabaram se mudando para a montanha de Wundagore. Sim, a montanha muito conhecida por conter a concentração da força do Chthon. E para quem não conhece, ele é um deus e mestre das artes das trevas. Se você quer saber um pouco mais sobre ele, a gente tem um vídeo explicando a origem dos poderes da Wanda e lá a gente conta toda a história dele. É só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Em 1940 eles construíram um laboratório naquele lugar e eles acharam muito urânio e acabaram enriquecendo. A partir desse momento, ele teria muito dinheiro para sua pesquisa e ele também comprou uma quantidade de terras naquele lugar. Mas nesse ponto ele chama outro cientista para trabalhar com ele chamado Horace Grayson, o que mais tarde se tornaria o pai do Marvel Boy. Mas nesse período também da construção ali do laboratório e também da manipulação e contato com urânio, a filha do cientista Jonathan Drill, a Jessica Drill no caso, ela acabou envenenada pelo urânio por se expor muito tempo a ele. E como o Whedon e seu pai, o Jonathan, eles trabalhavam com evolução genética e também com regeneração das células, o que ele fez? Ele injeta um soro feito de sangue de várias espécies de aranhas para parar o dano do tecido. Depois disso, ele pega o acelerador genético e usa na filha dele. E foi assim que ela ganhou os poderes e acabou se transformando na Mulher-Aranha. Outro cientista que começou a trabalhar com eles era Miles Whiting, e nessa época eles pararam de fazer experimentos em ratos e cachorro e começou a transformar todos os animais locais em criaturas que eram meio homem e meio animais. E foi assim que Miles Whiting ele se transformou no Chacal, um dos grandes inimigos do Homem-Aranha. E essa sua criação de Whiting eles batizaram de Os Novos Homens.
Depois desse período, Jonathan Drew ele acabou indo embora porque sua esposa acabou falecendo e também, claro, pela doença da sua filha. Mais tarde, Miles Warren ele acabou sendo expulso. No entanto, depois desse período, Jonathan retornou e juntos eles começaram a treinar todos esses novos homens, que eram metade animais, metade humanos, para combate. Assim surgiram o que eles intitularam de ser os Cavaleiros de Wundagore. E pela primeira vez, Whedon usou o seu experimento nele mesmo, e a partir daquele momento ele havia se transformado e se intitulado de Auto-Evolucionário. Em 1958, o Barão Russell, que tinha vendido as terras para Whedon, tinha uma maldição onde ele virava lobisomem, e foi então que ele achou o Darkhold e ele tentou usá-lo para parar a maldição. Mas as coisas não deram muito certo. Russell acabou libertando ninguém menos que Kitton. Mas Whedon e seus Cavaleiros de Wundagore, eles conseguiram dar um jeito na situação e prenderam-o novamente. Mas o mais curioso é que nessa noite dessa grande batalha, ali perto nascia Pietro e Wanda. E foi assim que naquela noite Kitton ele percebeu todo o potencial da Wanda e acabou tocando nela. Foi onde ela acabou possuindo a magia do caos. E por isso surgiu muitas teorias em que o Auto-Evolucionário poderia estar em WandaVision. Muitas teorias até dizem que ele estava e a gente vai saber um pouco mais tarde sobre tudo isso. Mas sabe o que a gente sabe mesmo? É que esses personagens eles estão todos ligados. Wanda, Auto-Evolucionário, Mulher-Aranha, Mephisto. E isso quer dizer, galera, que a gente pode esperar muita coisa porque eles vão acabar aparecendo um dia ou outro. Depois dessa grande guerra, ele acabou criando sem querer o Homem-Fera enquanto confrontava o Thor. Mas assim, ele acabou transformando um lobo vermelho em um novo humano, mas acabou elevando muito seus poderes e transformando ele em uma super besta, onde a sua inteligência e também o poder destrutivo tinha superado de qualquer outra criação que ele já tinha feito até aquele momento. Tanto que esse Homem-Fera ele acabou virando uma ameaça e só com a ajuda do Thor ele conseguiu derrotá-lo. Depois desse acontecimento, o Auto-Evolucionário acaba se sentindo muito envergonhado por tudo aquilo. Ele decide colocar todos os novos humanos em uma nave e acaba saindo da Terra. Ele foi até um planeta e deixou todos os novos humanos lá. Em seguida, ele foi para uma lua que ficava perto da Terra e começou seu novo projeto. A construção de um planeta que se chamava Contra-Terra. Mas por que esse nome? Porque na verdade é uma réplica da Terra, só que seu objetivo era criar um universo perfeito. Assim, ele aproveitou que esse planeta ele tinha uma vibração diferente e acabava ficando invisível para a Terra, e ali ele começou seu projeto. Só que as coisas não saíram como planejado, acabou tendo uma revolta e o que ele não contava era com o ataque de sua criação, o Homem-Fera, que agora tinha usado sua arma para fazer réplicas dele mesmo e acabar com seus planos. E nessa guerra, ele acabou se ferindo de verdade e quase morreu. Depois disso, ele se evoluiu novamente e se transformou em praticamente um semideus. Mas mesmo depois da construção do Contra-Terra finalizado, ele tinha conseguido o estado perfeito que sempre quis. Mas novamente seus planos foram jogados para fora com o Homem-Fera, que acabou se infiltrando novamente e acabou corrompendo tudo que ele havia construído. Dessa vez, ele pede ajuda a ninguém menos que Adam Warlock. O Auto-Evolucionário chega a dar a joia da alma para ele para assim combater o Homem-Fera. Mas apesar de ser um vilão, a vida do Auto-Evolucionário não é fácil, galera. Se já não bastasse o Homem-Fera e todos os ataques contra a sua criação, que ele almejava ser perfeita, ele teve que lutar contra o pior vilão de todos, o Galactus. Quando o Galactus ele descobriu contra a Terra, o Auto-Evolucionário até tentou se defender e lutar contra ele e teve a ajuda do Quarteto Fantástico, mas não adiantou nada. Depois desse confronto, a destruição do Contra-Terra aconteceu e ele começou a pirar. No entanto, ele voltou à Terra e tentou o destruir, mas o Hulk acabou impedindo. Depois disso, ele começou a pensar que ele deveria ser o novo protetor dela. Assim, ele deveria impedir que ela fosse destruída como aconteceu com seu planeta, o Contra-Terra. Mas como eu falei, nesse ponto ele já estava meio biruta das ideias, ele criou uma bomba revolucionária tentando explodir o planeta e assim evoluir os seres humanos na Terra. Mas claro, os Vingadores não deixaram. Mas depois disso tudo, a essência dele e do Hércules são capturadas pelos Celestiais e colocados na Galáxia Negra. Para você ver, os próprios Celestiais
que são seres muito antigos e seres muito poderosos, que a Marvel não tem nenhuma descrição de como é a origem deles. Eles tinham interesse nele e no Hércules, para você ver o que ele se tornou. Algum tempo depois, ele e o Hércules acabaram sendo libertados, porém ele já estava cada vez mais louco pela experiência que ele havia passado, ou seja, pelo contato com galácticos, pelo contato com celestiais, e ele até mesmo presenciou o nascimento de um deles. Mesmo assim, ele ficou cada vez mais poderoso e se tornou um dos grandes vilões da Marvel. Já na MCU, as teorias mais fortes com seu personagem é que ele está quase confirmado como o novo vilão de Guardiões da Galáxia Volume 3. Muitos dizem também que ele pode ser o responsável pela criação do próprio Rocket. Mas e você, conhecia a história desse vilão? Tem algum outro herói ou vilão que você queira conhecer a história? Deixa aí nos comentários, porque o vídeo acaba agora, mas sempre continua com a sua opinião. Só não esquece, deixa seu like e se inscreva no nosso canal, assim você não perde nenhum vídeo novo e fica por dentro no mundo dos filmes e também das séries. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.